Jesus. Glórias a Deus. Queridos irmãos, já que os irmãos estão de pé, abra comigo sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 13. Glória a Deus por mais uma oportunidade, por mais um momento na presença do Senhor e por mais um dia que se inicia em nossas vidas. Graças a Deus estamos ainda no início do ano. Deus tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas. Eu não sou de ficar falando, mas vire para o seu irmão e diga: Deus tem muitas promessas para realizar na tua vida neste ano. Deus de maravilha. Oh, glória a Jesus. Livro de Números, capítulo de número 13, o versículo de número 1 ao versículo de número 16. Os irmãos vão acompanhando, amém? Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que era a cabeça dos filhos de Israel. Versículo 4. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Isacar; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azé, Zetur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; e da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés começou a chamar Josué. Amém? Podem se assentar, queridos. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, ela tem muitas histórias que nos chamam a atenção e muitas histórias que muitas das vezes é complexa. Um pouco para a gente entender, trazendo para os nossos dias atuais. Quando vamos assistir um filme, um seriado de Netflix, começa a história já no final e vai trazendo para o começo. E muitas das vezes assim a gente tem que ficar distinguindo. E a nossa mente ficar um pouco mais aberta para que nós possamos entender o que aquela história quer passar para cada um de nós. A Bíblia Sagrada, ela inspira muito, e eu creio que esses filmes, todas essas coisas que acontecem nos dias de hoje, na base de ficção, é tudo baseado na biblicamente. Porque a gente vê tantas histórias marcantes na Bíblia Sagrada que nós ficamos pasmos. Nós ficamos num estado que nós falamos, mas como isso pode acontecer? Mas muitos de nós também, de tanto escutar a Bíblia Sagrada, acham a história normal, acha uma coisa já banal. Os milagres de Cristo, os milagres que Deus fazia na antiguidade, já não surte mais efeito na nossa audição. Os milagres marcantes de Cristo já não caem nos nossos ouvidos como uns milagres extraordinários. E foi isso, através da Bíblia Sagrada, que Deus me chamou a atenção através desses versículos. A Bíblia vai nos contar a história aqui no livro de Números, que Deus, ele tem um chamado sobre a vida de um jovem. Mas para esse chamado acontecer, foi necessário que algo viesse a acontecer
muito tempos atrás. A Bíblia fala que Num, que era o pai de Oséias, que no caso é Josué, que Deus vai mudar o nome dele, nesse capítulo aqui da Bíblia Sagrada. Deus, ele tinha um chamado na vida deste homem. Num, que significa peixe, o peixe simboliza o cristianismo, para que todo mundo pudesse conhecer. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que havia uma promessa sobre o povo de Israel, que estava peregrinando no deserto. Estava todo mundo no Egito, todo mundo sendo açoitado, todo mundo escravo. E este homem, por nome de Num, ele era um escravo revoltado. Pensa numa pessoa revoltada no meio da sua família. Uma pessoa que você olha assim e fala, meu tio, olha, meu pai, olha, tal pessoa. Aquela pessoa que vem na sua cabeça assim, que você vê que é uma pessoa revoltada, era Num, no Egito. Por que Num estava revoltado? Porque ele estava vivendo um dos piores momentos que Israel estava atravessando. Israel estava no deserto. Israel estava comendo somente aquilo que, quando o faraó queria dar de alimento, e quando ele queria dar de beber a cada um homem e a cada mulher. E não via que cada vez mais o povo de Deus estava crescendo. Não ficava revoltado, mas a revolta de Num, aos olhos de muitos, falava aí, mais um doido no meio do nosso meio. Mas aos olhos de Deus, Deus olhava e falava assim, eu entendo a revolta dele. Eu entendo a revolta dele por conta que os dias não estão sendo fáceis. Os dias estão sendo difíceis, mas eu tenho uma promessa sobre a vida dele, sobre a casa dele e sobre a história da família dele. E cada um de nós, meus irmãos, que quando lemos uma história como essa, nós se identifica. Nós se identificamos por quê? Porque sabemos que muitos de nós temos promessa, muitos de nós geram uma revolta dentro de nós, mas Deus te manda te falar nesta manhã, que da mesma maneira que você tem uma revolta dentro do teu coração, você tem um Deus que te olha, que te enxerga e te diz, você não é revoltado somente pelos dias difíceis, você precisa dar mais atenção à minha voz, às minhas promessas, a tudo aquilo que eu tenho para te entregar. Queridos irmãos, Deus ele via Num como um bravo lutador. E a Bíblia fala que no enredo dessa história toda, há muitos estudiosos que falam que Num ele ficava revoltado e ele queria encorajar todos aqueles que estavam à sua volta, dizendo, olha, tomem cuidado, não tenha filhos nessa terra, que no caso era o Egito. Não vamos dar este desfrute bom para que estes venham zombar da nossa cara. Não venha ter filhos nessa terra. Se for possível, jogue um sêmen na semente da terra, no chão, mas não façam filhos em sua esposa. Vocês prestam atenção, não vamos procriar neste lugar. A revolta de Num era muito grande. Mas mal sabia ele que Deus tinha uma promessa, e era justamente através de um filho que Deus presentearia a vida dele. Ei, meu irmão, há muitas situações que acontecem na nossa vida que você diz, eu não quero fazer isso, porque por conta disso a minha vida parece que vai atrasar. E Deus vai dizer para a tua vida, através disso que você vai fazer, é algo que eu tenho para desencadear, algo muito grande. O céu vai se abrir e você vai ver o meu nome ser glorificado no meio da sua família, no meio da parentela e no meio de todos que estão à sua volta. A Bíblia Sagrada, queridos irmãos, vai nos dizer que nasce Oséias. E Num, quando coloca o nome de Oséias, ele diz, pelo menos algo de bom Deus tem para a minha vida, para a minha família, não é possível. Eu vou botar o nome do meu filho de Oséias, porque significa salvação. E quando você olha a cada nome na Bíblia Sagrada, tem um significado, porque tanto os judeus quanto os hebreus, eles tinham essa referência de que o nome dos seus filhos
teriam que ter uma identidade diante de Deus. Então a minha casa e a tua casa precisa ter uma identidade diante do olhar de Deus. A minha casa e a tua casa não pode ser motivo somente de os outros apontar e falar: coitado, tadinho, que situação. Não. Deus, Ele quer que as pessoas olhem para a tua vida e falem verdadeiramente: o nome dEle faz justiça com tudo aquilo que Ele vive, com tudo aquilo que Ele é, porque o Deus que Ele serve é um Deus grande, o Deus que é o Deus que nós servimos, meus irmãos, que precisa ser visto de uma maneira diferente. A Bíblia Sagrada, queridos irmãos, vai nos narrar agora a história, voltando alguns livros atrás, no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 17. Moisés, que era o líder de Israel, profeta, e a sua responsabilidade era guiar o povo, era guiar por mais de 5 milhões de pessoas peregrinando no deserto. Era fazer com que pessoas, milhares de pessoas, viessem saber que o Deus que estava fazendo eles andar no meio do deserto era o Deus ainda que cuidava deles desde o início, desde o princípio. E você colocar isso na cabeça e no coração de uma pessoa que está amargurada, vendo todos os dias você só amassando barro, comendo pepino, comendo cebola, sabendo que as pessoas estão maldizendo, as pessoas estão zombando da cara. Você vê pessoas que na alta sociedade, nos palácios, andando de linho fino, e você com roupa toda rasgada, você sabendo que todas essas injustiças acontecendo, você sabe que você ainda serve um Deus grande. Você se pergunta, irmãos, aonde que está Deus no enredo da minha história? Aonde que está Deus para fazer tantas coisas? E Moisés tinha essa responsabilidade. Moisés, ele tinha que colocar todas as coisas para que todos pudessem ver Deus agindo. A Bíblia Sagrada fala que vai estourar uma guerra contra os amalequitas. E Moisés, juntamente com o povo, ele olha no meio da multidão, no meio dos jovens, no meio dos velhos, e fala: eu preciso fazer alguma coisa. E Deus fala no ouvido de Moisés e diz assim: Moisés, você precisa preparar um povo para guerrear uma batalha no amanhã contra os amalequitas. E Moisés fala: Senhor, mas como pode? Deus fala assim: Moisés, você vai ter que ir adentrar em Refidim e vai ter que batalhar essa peleja com todos os homens que você escolher. Mas olhe com atenção que vai ter um que vai ter destaque. E Moisés, ele olha e observa no meio do povo e vê que há um jovem que está sendo destaque, que a história da sua vida está querendo ser ofuscada por conta dos problemas. Mas Oséias estava ali em prontidão, querendo mostrar serviço. As coisas não estavam bem na sua casa. Ele sabia que tinha um pai revoltado, mas momento nenhum ele abaixava a cabeça. Ele dizia: o meu pai diz que Deus é grande, o Deus de Abraão, o Deus que faz promessa, o Deus que faz milagre, o Deus que faz o mar abrir, o Deus que fez todas estas coisas. Então eu preciso estar sempre ciente. E Moisés olha para aquele jovem e chama. Você vai ver na sua Bíblia como está Josué. Porque quando se deparamos na Bíblia Sagrada, meus irmãos, é como eu estava dizendo, Deus, ele sempre vai dar evidência quando você está de destaque. Um momento quando a sua história for contada de uma maneira melhor. Quem te viu no passado não vai mais se te identificar. É um exemplo. Robson, conhecido como Sorriso, nas ruas de Patriarca, empinava pipa, jogava bola, fliperama, mas há de um tempo que Deus vai olhar e vai falar assim: este é o homem que eu chamei na terra para ganhar almas. É assim que Deus faz na nossa vida, meus irmãos. A nossa história não se baseia somente no nosso passado, e sim no futuro que Deus tem para desencadear uma linda história. Se você crê nessa promessa, levanta a sua mão e acredite que
todas as coisas que o Senhor tem falado ao teu coração, à tua vida, toma essa promessa e faça que o tempo faça que a alabará serebecandarai. Deus, Ele vai cumprir e vai honrar a cada promessa na tua história. Deus vai realizar, irmão. Deus há de realizar. A Bíblia, meus irmãos, nos relata que chama a vida de Josué, e aquele jovem, ele vai escolher no meio de tanta multidão, homens que somente sabiam o que era uma vida de escravidão, homens que no seu coração tinha revolta, e Deus falava: vou pegar essa revolta e vou mostrar para eles que eles colocando em prática o teu o meu nome será glorificado e todos saberão que o meu nome será exaltado. E eles sabiam, meus irmãos, que com Deus era algo muito complexo de se viver, porque eles tinham acabado de, no capítulo 14 de Êxodo, viver algo extraordinário, que foi o quê? Foi um milagre que o Mar Vermelho se abriu. A Bíblia fala que Moisés estava juntamente com o povo, já para poder sair do Egito, e eles se deparam com o mar e falam: e agora, o que nós vamos fazer? Faraó está vindo, está chegando, o povo está cada vez mais me oprimindo, cada vez mais querendo ver a minha derrota. Porque, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você: quando você está à frente de alguma coisa, a pressão é grande, mas Deus que você serve é o Deus que Ele faz provar que Ele é na tua vida, que Ele realmente pega na tua mão e faz você liderar, que faz você ir adiante e honra a cada chamado que Ele fez. Então, meus irmãos, Moisés estava ali, Moisés estava naquela situação e estava dizendo: Deus, tu tem que responder agora, Senhor, porque senão serei apedrejado. E Deus disse: Moisés, o que tu tem nas mãos? Tu tem um bordão, tu tens uma vara, tu tens um cajado, então toque no mar. E a Bíblia fala que Moisés tocou no mar, e o mar demorou um pouco para abrir. Por que o mar demorou um pouco para abrir? Porque a Bíblia fala que via um vento do Oriente, então eles estavam no Ocidente, e do Oriente para o Ocidente demora um pouco para as coisas acontecerem. É a mesma coisa de você estar falando para Deus: Deus, eu estou na tua presença, eu estou na madrugada, estou orando e não estou vendo nada acontecer, mas a Bíblia fala, meus irmãos, que no mesmo momento que vinha do Oriente para o Ocidente, a Bíblia fala que o milagre vem do céu para a terra. Então é questão de tempo, as coisas estão difíceis para acontecer, mas vai se abrir. Se o mar se abriu, imagine o céu, que é o escabelo dos pés do Senhor, que Deus está sentado no teu trono, e os seus pés, a dimensão, quem vai entender vai já tomar posse da vitória, porque Deus é aquele que muda história, Deus é aquele que realiza coisas grandes em nosso meio. O povo estava encorajado, irmão. O povo estava na revolta. O povo estava nas nossas palavras, na força do ódio, para batalhar aquela guerra contra os amalequitas. E o que me chama a atenção é que quando Deus fala para Josué, através da vida de Moisés, para ele formar um exército, no meio daquela multidão, ele consegue apenas 3.000. E a Bíblia fala que mais ou menos era cerca de 500.000 pessoas, ou seja, 500.000 de pessoas que era dos soldados do inimigo. Aí quando nós paramos para olhar e fazer uma análise, a gente vemos que muitas das vezes na nossa vida, nós batalhamos tantas guerras, tantas batalhas, que nós falamos: Senhor, a minha fé está do tamanho de uma semente de mostarda. Eu não sei como eu vou batalhar. Porque você olha para a sua família, você olha para a sua casa, você olha pela a responsabilidade que tem, você olha pelo chamado que Deus fez também na sua vida, e você fala: Senhor, eu não sei se vão acreditar. E Deus fala: acredite, meu filho.
Acredite no meu chamado, acredite na minha história. Acredite em algo que eu tenho profundo com a tua vida. E é nesse detalhe que muitas das vezes a gente não temos a sensibilidade necessária para acreditarmos de batalhar. Algo que muitas das vezes pesa. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que em Êxodo capítulo 17, versículo 12, quando eles estão batalhando, a Bíblia diz que Moisés dá uma estratégia, diz: olha, eu vou estar no alto do monte, da montanha, com um bordão levantado aos céus, enquanto vocês estiverem batalhando. E ao meio que vocês estiverem em guerra, estarei com um bordão levantado aos céus. Irmãos, Moisés estava com aquele bordão significando, simbolizando a presença de Deus. E a presença de Deus é para ser levantada aos céus, para lembrar que todos os momentos Deus sempre, Ele vai estar conosco, constantemente, quando nós estivermos em reverência e lembrando, Deus está aqui, a sua presença é na minha vida, Ele vai me dar força nessa batalha, Ele vai me dar força nessa guerra, Ele vai fazer algo por mim, Ele vai além das minhas forças, Ele vai além da minha expectativa, Ele vai além dos meus sonhos, Ele vai além daquilo que eu posso alcançar, Ele vai além dos meus obstáculos, Ele vai além do que eu posso alcançar. Meus irmãos, o que você pode e precisa ter na cabeça é que você tem um Deus que é forte, um Deus que é grande, um Deus que vai além da sua expectativa, um Deus que vai além daquilo que todo mundo pensa a respeito de você. Você pode estar caído agora, mas Deus te levanta. Você pode estar prostrado, você pode estar desenganado, você pode estar de um modo que você não, até mesmo você mesmo não acredita, mas Deus diz: eu sou grande, eu sou na tua vida e vou mudar a tua história. Irmãos, eles ganham aquela batalha. Eles ganham aquela batalha e o povo sabia que o Deus que servimos é o Deus grande. Porque no capítulo 17, versículo 1, Deus tinha acabado de fazer o milagre de Moisés tocar na rocha e jorrar águas. E quando falamos de bater na rocha, nós sabemos que a rocha é dura. Sabemos que no meio dos nossos familiares há sempre aquela pessoa de você estar em oração, você ora, você apresenta, você fala e você fala: Senhor, eu estou apresentando, mas esse aqui eu não acredito não. Esse aqui eu estou apresentando por apresentar, porque a minha própria fé não está alcançando, Senhor. Me dá força para me acreditar na vida desse camarada aqui. Me dê força, me dê sabedoria, me dê como eu orar, Senhor, diante de Ti, porque a minha própria oração, eu acho que quando chega no nome desse camarada aqui, Deus deve falar assim: não, filho, pula para outro nome, pula. Mas não, irmão, Deus é o Deus que Ele olha para a nossa vida e a nossa família por completo. Ele é aquele que Ele faz, assim como fez na vida de muitos homens, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que tomar isso no nosso coração e dizendo: Senhor, não está sendo fácil, não está sendo, o meu Deus, está sendo complicado, mas ainda direi que eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Está dizendo quase: eu, Senhor, e minha casa estamos quase todas servindo ao Senhor, mas há de ter um grande dia que nós acreditamos de dizer que eu e a minha casa serviremos todos ao Senhor, do menor ao maior, do mais de colo aos mais velhos, porque é uma promessa que Deus tem para salvar a todas as nossas famílias, a todos da nossa casa. Versículo 1, meus irmãos. Muito obrigado, querido. 17, versículo 1. Quando Deus faz esse milagre de fazer a água jorrar. A água tem muitos simbolizados na Bíblia Sagrada.
E teve um versículo que me chamou muita atenção, João capítulo 4, versículo 13, que é quando Deus fala para a mulher samaritana. Jesus está tendo um diálogo com aquela mulher e disse assim: olha, você está atrás de água, mas se eu der da água que você precisa, tornará em você uma fonte que jorra água para a vida eterna. Não é essa água que você bebe e você sente sede novamente, mas a água que eu tenho é a água dos céus, é aquela que vai preencher não somente a sua sede, mas todos os vazios do seu coração. E o que nossa geração está mais tendo é isso, meu irmão, é algo que nós tentamos preencher de todas as maneiras, mas nós, diante da presença de Deus, nós sabemos que no Senhor nós encontramos aquilo que no mundo as pessoas batem cabeça, tentando se preencher de várias maneiras, com droga, prostituição, tentando fazer as coisas até mesmo para alegrar aos que está da sua direita, ao que está da sua esquerda, mas o próprio coração, quando vai deitar na cama, está vazio, está com choro, está amargo, dizendo: Senhor, hoje eu fiz mais de 10 pessoas sorrir, mas eu estou chorando, a minha alma está amarga. E Deus diz: beba da água, meu filho, beba da água, porque essa vai jorrar a fonte para a vida eterna. E a rocha, queridos irmãos, em 1 Samuel capítulo 22, o mistério está nas mulheres. Quando Ana está falando com o Senhor, está dizendo ao Senhor, está fazendo um cântico ao Senhor, ela diz algo que me chama muita atenção. Ela diz: não há rocha alguma como o nosso Deus. Ou seja, o coração da pessoa pode ser duro como for, Deus, ele é a pedra maior, Deus, ele é a rocha eterna, Deus é aquele que faz a base. Então, meus irmãos, pode ser difícil de você fazer, alguém da sua casa, ela baraba, Deus está querendo trabalhar na salvação, e eu acredito neste plano. Deus, assim como Ele fala para você, acredite na salvação, meu irmão. Então ore, se não for através da sua vida, mas esteja orando, porque Deus vai usar outra pessoa para fazer este fato acontecer. Oh, glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Aí você pode me perguntar: meu irmão Daniel, mas como eles batalharam contra 500 mil homens, sendo que eles eram em 3.000, e que armaduras eles usaram? Há quem diga que quando eles passaram pelo Mar Vermelho, que Deus fechou o mar em todos os faraós, cavaleiros e etc. A Bíblia fala que eles viram os soldados tudo na margem do mar depois. Ali ficaram armas. E quem sabe eles pegaram aquelas armas e disseram: vamos precisar futuramente. E é nisso que o Senhor me trouxe ao coração, dizendo: nós temos que estar sempre armado, porque no momento certo, Deus, ele vai fazer com que o nome dele seja glorificado. Mas para isso é necessário nós estarmos armados, é necessário nós estarmos preparados, é necessário nós sempre estarmos cientes que o Senhor, ele faz milagre, mas também é bom nós se preparar. Cadê a armadura sua? Cadê a sua armadura espiritual? Você está se revestindo? Você está buscando a presença de Deus? Nós devemos, meus irmãos, nós necessitamos da presença de Deus, mas também nós precisamos se armar de tudo aquilo que o Senhor tem a dispor a fazer em nossas vidas, queridos. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Enquanto Moisés fazia as coisas, liderando o povo, Moisés agora na obrigação conseguiu cumprir com o chamado que Moisés tinha feito. E ali foi o início para que Deus fizesse muitas coisas em sua vida. A Bíblia fala que Oséias agora
liderava e lutava. E todas as vezes Deus, Ele se apresentava. Porque Deus, quando te chama para a batalha, Deus, Ele vai te dar confiança. Deus, quando Ele vai te chamar para a batalha, Deus, Ele te prepara primeiro. Mas o que Deus quer nos chamar a atenção é porque muitas das vezes quando Deus fala conosco, a nossa sensibilidade está tão com medo de nós servirmos a Deus com toda a vontade, com todo o coração, que a gente começa a pensar: mas será que é Deus mesmo que está falando comigo? Mas será que realmente é Deus que está fazendo isso na minha vida? Mas será que é realmente Deus que está me impulsionando? Mas será que é realmente Deus que está tentando trilhar um caminho diferente para mim? Meus irmãos, coloque o será de lado e deixa que eu faço por você a partir de hoje. Porque a maioria de nós, eu falo com toda a verdade do meu coração, porque eu já fui assim. Todo começo é diferente, todo começo ele nos traz o medo. Todo começo ele nos leva a deixar muitas coisas de lado. Irmãos, sabe o que mais doeu no meu coração quando eu aceitei o Evangelho? Eu digo isso na presença da minha esposa. Foi as minhas amizades. Pensa no camarada que eu sou extrovertido, sou alegre, sou brincalhão assim, mas pensa quando eu não estava na presença de Deus, eu acho que eu extrapolava, tinha vez. E quando eu entrei para o Evangelho, eu falei: Senhor, será que eu não posso mais ser alegre assim? E Deus fala: lógico que pode. Você pode ir até além, mas com moderação. Porque sabe o que nos faz mais ficar cabisbaixo e pensar: mas se eu aceitar Jesus, eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo? Porque nós não queremos viver em moderação. Nós queremos viver extravagante, mas nós sabemos que com Deus sempre era no limite. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala que Deus, Ele fazia o povo andar através de uma nuvem. A nuvem, se ela virasse para a esquerda, todos teriam que virar para a esquerda. E ali ia o guia na frente com a bandeira levantada para saber o sinal aonde que a nuvem estava indo e aonde o vento estava soprando, que aí o povo ia olhar a bandeira e o povo não ficar aqui nem um doido olhando para cima, o povo ficava olhando para o guia, e o guia fazia assim, o povo ia para a direita, o guia, todo mundo olhava o guia e sabia que tinha que ir para a direita. Infelizmente nós, meus irmãos, queremos trilhar e andar por caminhos que muitas das vezes Deus fala: filho, não é por aí. E nós de todo jeito queremos andar por ali. A Bíblia fala no livro de Jeremias, que quando você for errar o caminho, há de ouvir uma voz atrás de você e dizer: este é o caminho, siga-me, anda-me na minha presença, porque o Espírito Santo que foi deixado para nós na terra não vai deixar nós desenganados. Por quê? Porque Deus sempre vai fazer com que o Espírito Santo nos convença contra todo o pecado. Meus irmãos, pode ser difícil no começo, mas aos poucos você vai falando: isso não pode ficar na minha vida, isso tem que tomar uma situação diferente, e Deus vai fazer você não esquecer as suas amizades, mas saber eles viver e ver na tua vida que você pode sim ser amigo, ser fiel, ser companheiro, mas de uma maneira prudente, numa maneira sábia, numa maneira valorizada. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, Ele é aquele que Ele faz os nossos caminhos serem corretos. Retornando aqui, queridos irmãos, já estou indo para o final da mensagem. A Bíblia nos diz, queridos irmãos, que quando Moisés fazia o sinal para os céus, o povo entendeu que as suas mãos estando levantadas para cima, com um bordão, era a presença de Deus. Mas
O líder, quando está somente com a mão para cima, com um bordão, buscando a presença de Deus, ele tem que sempre ter reforço. Porque se o líder estiver sozinho, com as suas mãos levantadas, o peso e a carga fica muito grande. Para isso precisa de pessoas dispostas para sempre estar ao lado dos seus líderes, para que quando as mãos forem cansadas, você buscar alguma coisa para sustentar as mãos. Primeiro, de prontidão, colocaram uma pedra, mas viram que uma pedra ia machucar o líder, então falaram: não, a gente não pode deixar o líder com a mão apoiada numa pedra, nós mesmos temos que fazer alguém segurar as mãos dos líderes. E Deus, quando lhe faz o chamado na nossa vida, seja para diácono, seja para presbítero, seja para auxiliar, o que for, Deus, Ele quer que nós estamos em prontidão para sempre contarmos, segurando a mão dos nossos líderes, para colocar a obra adiante, para que nós possamos ganhar batalhas, para que nós venhamos vencer a todas as guerras que surgirem pela frente, porque nós desejamos um ano diferente, um ano de multiplicação, um ano de um ano de transformação. Mas para todas essas coisas, para continuarem, nós precisamos estar também do lado dos nossos líderes. Queridos, uma hora ou outra ia acontecer de que Moisés, ele iria morrer. E Deus falou para Moisés: Moisés, Josué ficará no seu lugar. Tudo que tu sabes, ensina a ele. Tudo que ele precisar, auxilia ele. Irmãos, graças a Deus nós temos 2 mentores extraordinários no nosso ministério. Pastor Alex, pastora Tamara, são pessoas que nós temos uma referência realmente. Eu fui pregar no final do ano passado, na Assembleia de Deus Vila Tietê, e quando o irmão foi apresentar, ele falou: ô presbítero Daniel, desculpa, como que é o nome da sua igreja lá? Aí eu disse, aí ele falou: ah, você é da igreja da pastora Tamara, do pastor Alex, né? Nossa, que bênção, ontem ela estava pregando na Praça da Alegria, tinha gente até no ventilador. Falei: oh meu Deus do céu, aleluia. É tão bom quando você tem uma referência, meu irmão. Quando você tem uma referência, não somente do pentecostal, mas aquela referência que vai tratar na alma. Aquela referência que vai cuidar nas feridas que muitas das vezes a gente fala: para quem eu vou contar? Como eu vou falar isso? Deus sabe que você pode chegar e falar: filho, confia. Moisés, era essa liderança que Moisés tinha. Moisés, quando estava para morrer, preparou Josué. Mas uma coisa é você estar do lado da pessoa que está na frente de tudo. Qualquer BO você fala assim: não, a pastora resolve, o pastor resolve. Mas agora não tinha o pastor Moisés mais, era Josué. Era aquele que Moisés chamou ele pelo nome e disse assim: ô Oséias, vem aqui. Vocês precisam espiar uma terra, e essa terra será o futuro de cada um de vocês. Essa é uma promessa ao nosso pai Abraão, lá na antiguidade. É onde Deus começa a trabalhar no sentimento da pessoa e começa a mostrar que você tem uma evidência que as pessoas podem dizer: ah, eu sei o que mora no Parque Novo Mundo. Ah, eu sei o que era desta maneira. Mas Deus tinha algo para transformar a história e a vida dele totalmente.
Quando Deus ele faz e chama a Moisés, a Oséias e diz assim: olha, eu tenho uma lista aqui, ó, e cada um desses homens que eu chamar vai ter que ser os meus espias na terra de Canaã, para que todos eles tenham responsabilidade de prestar atenção em cada coisa e dizer a mim. E você, Oséias, vem aqui. Você não é mais Oséias. Você é Josué a partir de agora. Porque Oséias era salvação. E Josué é Deus é salvação. Deus é salvação. Deus é aquele que salva. Deus é aquele que faz coisa extraordinária. O nome de Josué, no judaico, você pode ler a Bíblia e você, quando for procurar a respeito, tem o mesmo simbolizado, o mesmo significado de Jesus. Jesus e Josué têm o mesmo significado, que é Deus é que salva, Deus é salvação. Ele disse: você passou muitas coisas na sua vida, você teve um pai que muitas das vezes estava desacreditado, amassando barro, dizia para o povo não ter filho. Você foi um fruto através da vida do seu pai, mas o Pai maior que está no céu, ele faz a promessa sobre a tua vida e diz: vai, meu filho, Deus é salvação, Deus é aquele que salva. Então eu vou salvar. Eu tenho essa praça, Arabacai, Chorebicanto, eu tenho essa terra para vocês conquistarem. A Bíblia fala que ele, primeiramente, ele foi, espiou a terra, olhou juntamente com Caleb e deu todas as coisas. E eles falaram: olha, tem alguns homens que são alto como? Alto tipo um gigante assim. E o povo ficava amedrontado, mas Josué dizia: Deus disse para nós que se nós formos na força do seu vigor e diante da sua palavra, nós venceremos. A Bíblia Sagrada diz que ele começou a ganhar a batalha. Morre Moisés. Moisés agora não existe mais na terra, agora é Josué. Josué, agora ouvindo a voz de Deus, Deus dizia: ô Josué, você agora é o meu... Você agora é aquele que eu vou usar na terra. Você é aquele que eu vou fazer conquistar muitas coisas, e o seu nome será circulado por todos, para que saberem que Deus, eu sou o grande, eu sou aquele que conquista, eu sou aquele que salva, eu sou aquele que muda a história. E o Josué olhava assim e dizia: Senhor, mas como? E Deus dizia para Josué: ora, Josué, agora ninguém poderá resistir a todos os dias da tua vida. Ou seja, todos aqueles que forem contra a tua vida, eu mesmo batalharei por você e pouparei a tua vida, até que eu saiba o dia de você descer à sepultura. Mas para isso tem muitas coisas para você conquistar. A Bíblia fala que Josué, capítulo de número 3, eles passam a arca da aliança pelo Rio Jordão. O Rio Jordão estava cheio e o povo fica agora preocupado, e o povo fica preocupado dizendo: como nós vamos passar a arca? Temos que passar a presença de Deus para o outro lado. E Josué dizia: olha, povo, não se lembrais de Moisés. Moisés passou o mar vermelho, que era maior ainda. O Rio Jordão é apenas um detalhe. Orou ao Senhor e Deus fez com que as águas secassem e todos passaram com a arca com os pés secos. A Bíblia fala, meus queridos irmãos, no capítulo de número 5, que Deus aparece a Josué e fala: Josué, não pegue o mesmo detalhe de Moisés em tudo, tire essa sandália, porque essa sandália aí era de servidão, tem um símbolo de Faraó. O sol, o que você precisa é o sol da justiça, o sol das manhãs, que todos os dias resplandece sobre o justo. A Bíblia fala, meus irmãos, Josué capítulo de número 6, Deus ele salva Raabe e ele destrói a Jericó através de Josué. Deus ele começa a mostrar para Josué dizendo: Josué, no meio da caminhada, nem todo mundo vai ter um
padrão de vida normal. Há uns que vão ser taxados como prostituta, mas eu vou salvar e vou mostrar que através da vida de uma prostituta eu posso salvar a muitos e muitas pessoas. A Bíblia fala que destruiu a cidade de Jericó, mas poupou a vida de Raabe. Josué capítulo de número 8. Deus ele usa a vida de Josué para destruir a cidade de Ai. A cidade de Ai, no capítulo de número 7, tinha vencido o povo de Deus por conta de um detalhe. Meus irmãos, Cã, ele estava guardando aquilo que não pertencia, aquilo que Deus tinha falado para jogar fora. Mais uma vez Deus falando para se apartar das coisas que te prende, das coisas que arremetem você voltar no passado, daquilo que faz você cochear em dois pensamentos. Deus ele te chama para você andar na tua presença. Para isso você tem que deixar de lado Cã. Não, Cã queria ser tanto bem financeiramente, ter de tudo através daquilo que ele poderia possuir com suas próprias mãos e obedecendo a voz de Deus. Deus disse: não, Cã, não é assim não, a minha vontade tem que ser prevalecida por inteiro. E no capítulo de número 7, o povo de Israel, ele é destruído por uma cidade bem pequena, Ai, mas era bem fortemente armada. Josué, ele ora ao Senhor e diz: não, tem coisa errada no nosso meio. E todas as vezes quando eu vejo o nosso líder dizendo assim: olha, igreja, vamos orar, porque as coisas não estão fluindo da maneira que nós estamos orando, tem coisa errada no nosso meio. Aí a gente tem que olhar, fazer uma análise e dizendo: Senhor, será que é isso que está atrapalhando o projeto dos meus pastores? Então, Senhor, remova da minha vida. E assim o povo ganha a batalha, ganha a guerra, e o nome do Senhor é glorificado. A Bíblia nos diz, meus irmãos, Josué capítulo de número 10, Josué está numa batalha tão grande, tão forte, que o povo está batalhando, e Josué fica olhando para o sol e dizendo: Senhor, daqui a pouco o sol já vai se pôr, e essa batalha está tão travada, Senhor, o que eu vou fazer? E Deus disse: ora para os céus, chama a atenção da lua e do sol, que você vai ver o que eu vou fazer. Meus irmãos, o poder que tem nas nossas mãos, nós não sabemos a intimidade que o poder de Deus faz. Se nós temos como parar um sol, uma lua, imagine um governo no Brasil, que a gente tanto reclama e diz: não tem como mais não. É assim mesmo, não, irmão. Uma igreja que ora, uma igreja que se dedica, tem o poder sim, autoridade de fazer o sol, a lua e outros partidos aí de um mundo afora parar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Finalizando, queridos irmãos, para mim finalizar, Josué, capítulo de número 11, versículo de número 23. A Bíblia fala que eles conquistam Canaã. E quando você conquista algo que você busca há tanto tempo, se torna algo tão emocionante. Quando você conquista algo que você está batalhando por muito tempo, é algo que você se depara assim, você fala: Deus, como eu consegui? Eu imagino a emoção de Josué, de estar chegando na terra de Canaã e dizendo: muitos lutaram, muitos ficaram pelo caminho. Creio eu que ele se lembrou da infância dele, ele vendo o pai dele amassando barro, ele vendo o pai dele revoltado, ele vendo todas as coisas que o povo estava vivendo. E agora o povo entrando na terra que Deus tanto prometeu, que emanava leite e mel. Queridos irmãos, aqui eu finalizo a mensagem. Há tantas coisas para que nós possamos conquistar.
Há muitas coisas que nosso coração almeja. Há muitas coisas que nós tentamos buscar, muitas das vezes, através da força do nosso braço, na força do ódio. Mas Deus diz: não. Tem que ser conquistado através da minha presença. Tem que ser conquistado através da minha promessa. Tem que ser conquistado através do chamado que eu tenho na tua vida. Quantos de nós, meus irmãos, que por muitas das vezes desacreditou do chamado que Deus tem? Quantos de nós já se deparamos assim e falar: mas será que realmente eu tenho vocação de viver nessa vida de crente? É o que as pessoas costumam. Eu tenho um amigo, o Leandro, ele congrega lá no Bispo Williams. Quando ele começou a ir para a igreja, eu fiquei feliz demais. Porque ele falava assim: Daniel, você gosta pra caramba de usar bermuda, mano. Você gosta de usar o seu cabelo assim pra cima, os pastores nenhum vai aceitar não, mano. Esquece, mano. Você vai fazer o que na igreja de bermuda e com o cabelo pra cima, mano? E eu olhava assim, eu falava: Deus, eu creio que um dia Tu vai honrar. Para a glória de Deus, ele e outros uns amigos meus já estão nos caminhos do Senhor. E eu creio que Deus, Ele tem um poder para salvar todos aqueles. Porque nós sabemos, irmãos, como a pastora disse, há amigos mais chegados que o irmão. E quando nós sentimos a dor do nosso irmão, a gente fica desesperado, porque quando nós temos o Espírito Santo para nos consolar, nós sabemos para quem nós vamos recorrer. E para quem não tem, é o álcool, é a droga, é tudo isso que preenche por um momento, mas a alma vai estar ainda vazia e gritando ainda. Josué, lembrando quando estava adentrando na terra de Canaã, lembrando de seu pai, lembrando do seu povo, eu imagino que ele dobrou o seu joelho e não sabia nem mais o que dizer. Só um filme longo passando na mente dele. Quantos de nós tem uma história longa e vai se deparar com uma situação de vitória que eu creio que nessa manhã o Senhor te chamará e vai dizer: o teu nome não será mais Oséias, o teu nome será Josué, porque eu tenho salvação não somente para a tua vida, mas para a tua casa, porque Deus é salvação. Deus é aquele que salva, Deus é aquele que transforma, Deus é aquele que liberta, Deus é aquele que faz algo extraordinário em nossas vidas. Fechem os seus olhos, irmãos, para eu entregar o microfone. Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, eu ministrei, Senhor, nesta manhã.